Estamos iniciando mais uma aula do nosso curso de Liderança, Gestão e Governo. É a nossa quarta aula. Daremos continuidade a essa imersão aí sobre gestão na Rimini, com esses trabalhos nosso de planejamento. Então, quero passar aí para Castro, Bastão, para que ele comande nossa reunião e toque o barco aí da melhor forma. Sejam todos e todas bem-vindos. Ok, pessoal, boa noite. Então, mais uma etapa dessa fase de capacitação de vocês no conhecimento gerencial. Na aula de hoje, nós estaremos abordando o tópico gerenciar para melhoria. Então, justamente o que nós necessitamos de praticar essa parte, né, de todo esse trabalho que estamos repassando para vocês, esse conhecimento, para aplicar nas organizações e, juntamente com o conhecimento técnico específico, né, no caso de vocês da igreja, os processos dos setores da igreja, e mais a ação efetiva da liderança, a gente vamos buscar alcançar aqueles desafios, né, que nós precisamos, nós desejamos, né, precisamos e desejamos. Então, eu vou compartilhar a tela para iniciarmos. Num primeiro momento, nós vamos dividir o nosso treinamento hoje em 4 módulos. O primeiro vai ser uma rápida revisão, bem rápida, e mais um vídeo, que é Conquistando o Impossível. Esse vídeo para dar uma mexida aí, né? E nos motivar a desenvolver o conhecimento preparado para vocês. Então, nós estamos iniciando a segunda etapa desse treinamento e ela é composta de 2 módulos: gerenciar para melhorar, gerenciar para manter. Nosso desafio é concluir essas 2 etapas entre hoje e na próxima aula, ok? E depois, na sequência, estaremos desenvolvendo já trabalho, né? Aplicando esse conhecimento, já um trabalho específico. E aí nós teremos alguns encontros individuais para a gente mergulhar, para a gente discutir, e aí já trabalhando com vocês na execução, né, a parte ligada à habilidade, né? Nesse momento, nós estamos em sala de aula, então vocês estão adquirindo conhecimento e precisa, para complementar essa capacitação, esse treinamento, de vocês adquirirem habilidade. Então, vamos dar o start, né, da habilidade de manusear, aplicando esse conhecimento, já a partir da próxima semana, ok? Na segunda-feira que vem, nós terminamos o segundo item, né, dessa etapa e já entramos, então, em reuniões mais específicas, né, para trabalhar. Isso vai coincidir, essa semana nós estaremos propondo para a Rimini desenvolver no mês de outubro e novembro o planejamento para 2021 e estendendo alguma coisa 2022 e 2023, ok? O desafio que a gente vai deixar para a Rimini, né, para a presidência, né, para a alta administração, e aí vai votar, nós teremos uma reunião de trabalho no sábado, é uma reunião visando definir o que a Rimini vai apresentar para o Conselho Geral no ano que vem. E aí, a partir daí, a gente essa é a proposta, startar o planejamento, que seria o planejamento estratégico, né? Atualização do planejamento estratégico desse biênio, que é o finalzinho desse ano e o ano que vem, e trabalhar alguma coisa 2021 e 2022, ok? Então, vamos lá. Então, o que precisamos para ter um bom modelo de gestão? Foco em resultados, liderança competente, interligação entre a estratégia e a rotina e boa rotina. Essa revisão é relativa aos itens anteriores, ok? Então, objetivos do sistema,
gerar resultados, modelo integrado, identidade única, perenizar o conhecimento. Estado das organizações. Então, hoje a gente considera a Remini muito nessa condição aqui, com alguma coisa para esse lado aqui, que é a instituição alinhada com a visão e com foco em resultados, né? A estratégia é um caminho, não um ponto fixo. Então, o desafio. E aí nós vamos precisar muito, muito, muito da participação de vocês, entendeu? Que é justamente fazer esse link, levar esse conhecimento e a prática desse conhecimento até o nível de operação, até lá no ponto missionário. Com isso, objetivo grande nosso, objetivo maior, sair do que a gente chama de círculo vicioso para o círculo virtuoso, onde você tem planejamento, planos são cumpridos, as melhorias são contínuas, você tem tempo para pensar, poucos problemas, e você fica nesse círculo e sempre melhorando, melhorando, e aí com isso atingindo os alvos, atingindo aqueles resultados que nós desejamos. Okay? Há pouco o Damasco colocou a situação lá do Distrito 1, né? Então, as dificuldades ao longo do tempo, né? As metas, os desafios aumentam, mas os resultados não chegam, não alcançam os desafios. Então, a gente trabalha muito nessa condição aqui, nesse círculo que a gente chama de círculo vicioso. E o trabalho nosso, né? O ideal, né? A gente está buscando o ideal, vai demorar um tempo, tá, gente? Vai demorar um tempo. É trabalhar com planos, né? Planejamento. Mais uma vez, destacando, planejamento é uma obrigação das unidades nossa, isso está lá nos cânones, nós já mostramos aqui. O que é gerenciar, né? Gerenciar é atingir alvos é resolver problemas, e o que é um problema? Diferença entre a situação atual e a desejada. Então, se vocês observarem, ficou um deverzinho de casa aí, certo? Nós vamos trabalhar durante a semana orientando vocês a preencherem algum material, uma tabela, uma coisa assim, para ficar destacando isso, né? A gente vai fazer para toda a Remini, destacando. Mas, se você der uma olhada no painel de gestão, você vai identificar os problemas lá, certo? Entendemos que vocês já estão trabalhando, né, com o painel de gestão e já com esse olhar, né? Olhar de identificar lacunas. O que é um problema? Essa diferença aqui, ó, é uma lacuna. Nesse momento, a unidade está aqui e, ao longo do tempo, precisa chegar aqui. Então, você tem um problema. Às vezes, com a gente está acontecendo o que a gente chama de problema ruim, porque você estabelece um alvo e passa um tempo e você não consegue alcançar o alvo. Então, você está com uma deficiência, né? E aí a gente chama de problema ruim. O que é isso? Você tem de correr atrás. Tem de trabalhar para correr atrás. Então, o processo. O que é um processo? Nós vamos focar muito no processo, ok? Conjunto de operações sucessivas ou paralelas que proporciona resultado bem definido, geralmente como parte de um ciclo de um produto ou de um serviço. No nosso caso, é serviço. Podemos dizer que processo é conjunto de causas que geram um efeito. Qual é o efeito? É o nosso resultado. Olha lá no painel de gestão, aí você vê o quê? Resultado. Aquilo é causa de quê? É efeito de quê? De uma série de causas que acontecem nos processos das nossas igrejas. Então, aqui a representação desses processos, né? E aqui o desdobramento de um processo, nós desdobramos normalmente em seis componentes, e aqui, no caso, os principais, os processos prioritários, né, da igreja. E aí, cada processo desse, você, na análise, você vai buscar desdobrar ele em 6 componentes. E para você desenvolver isso, você trabalha com método. Aqui mostra o quê? Um camarada aqui trabalhando sem método e o outro trabalhando com método. Então, trabalhar com método, você tem certeza de atingir o objetivo. Método é caminho para o alvo, e aqui é o nosso método, né? O método científico, o PDCA. No P de planejamento, você tem 2 grandes blocos: definir os alvos, né, as metas,
aqui determinar os métodos para alcançar as metas. Na fase D, eduque e treine, execute o trabalho. Na fase C, você verifica os efeitos, e na fase A é de atuar no processo em função dos resultados. E a gente sempre olha o método de forma circular, ele girando, ok? E você sempre girando o PDCA é como se você estivesse rolando uma pedra morro acima. E você vai sempre evoluir, né? É o que a gente chama de melhoria contínua. Então, você começa num determinado patamar e, ao longo do tempo, você vai encontrar, vai chegar num patamar mais elevado. O ideal é, na medida que você gira o PDCA de forma estruturada, de forma sistemática, você tem uma evolução, né, como se fosse linear também, como se fosse uma rampa, ok? Na realidade, na prática, não acontece bem assim, uma retinha, bonitinha, certo? Mas, com certeza, você saindo de um patamar inferior, se você praticar o método e estiver girando o PDCA, entendeu? O importante é estar girando o PDCA. Você vai chegar num ponto mais elevado. Aqui são os 2 ciclos, né? Quando você gerencia para melhorar, você aplica o PDCA. Quando gerencia para manter, você pratica o SDCA. Esse P de plano e o S de standard, de padrão. O que é um padrão? É um plano que se repete. Tá? Anota aí nos cadernos de vocês aí. Depois nós vamos trabalhar mais isso. E na medida que você pratica corretamente o método, no início você gasta um tempo no planejamento e depois a execução, elas ficam mais ou menos similar. Na fase C, você gasta um tempo menor e na fase A também menor, comparando com uma situação de você não utilizando o método corretamente, entendeu? Normalmente, nós somos, vamos assim dizer, resistente ao planejamento. Isso é uma característica nossa. Então, o grande desafio nosso é quebrar essa característica. É uma quebra de cultura, tá? É um fenômeno antropológico que nós estamos metidos. É mudar aquela visão de não planejar, já vai executando, vai verificando e vai tendo problema, entendeu? E vai corrigindo. Então, executa, corrige, refaz o trabalho, e com isso, o tempo total que você tem, né? Ele é muito maior do que o tempo total quando você planeja, estrutura e tudo. E aí você tem certeza de chegar na frente, entendeu? Como ele coloca aqui. Se você não trabalha com método, você fica correndo atrás. Se você trabalha com método, você chega na frente, ok? Isso é com relação aos esforços que você faz. E os fatores críticos de sucesso, né? Os 3 fatores: liderança, conhecimento específico e conhecimento gerencial. Conhecimento específico, conhecimento técnico específico, você tem a igreja quebrada em processos, ou setores, ou áreas, ok? Isso aí não vem muito ao caso, mas nós vamos falar muito de processos, né? E cada um deles é um conjunto de causas que realiza trabalho para produzir um resultado. Esses resultados eles se somam, eles se interagem entre si, e no final você entrega o resultado para a sociedade. E o conhecimento gerencial, nós temos as 3 componentes o conhecimento gerencial. Um é o próprio sistema gerencial, as ferramentas e o método de gestão. E aqui o sistema de gestão da forma de processo. Cada item desse em verde, cada retângulo desse em verde, representa um processo gerencial, entendeu? Dentro do sistema. Hoje nós vamos trabalhar nesse aqui, ó, alcançar metas prioritárias, ok? Isso aqui é o planejamento estratégico, aqui é o desdobramento. É isso que nós vamos dar uma ajustada nesse que eu falei, mês de outubro e novembro, né? Então, nós vamos trabalhar ajustar o nosso plano estratégico, desdobrar os alvos, né? Metas ainda aqui. Wagner, anota aí para a gente mudar isso. E o alcance das metas prioritárias. Então, para alcançar metas prioritárias, você vai fazer o plano, né? O plano
regional de ação missionária, plano distrital de ação missionária, plano local de ação missionária. Então, esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Okay? Então, vamos passar um vídeo. Na realidade, né, a gente trazendo aqui para o nosso cenário, nós temos um grande desafio. Né? No primeiro momento, parece ser impossível, mas creiam, se trabalharmos com essa metodologia, formos determinados, tivermos a ação da liderança atuando, nós, com certeza, estaremos conquistando, né, o impossível. Então, será preciso muito foco, muito desejo nosso, muita perseverança, determinação. Muitas vezes teremos de nos superarmos, esforço muito grande, né? De repente, precisaremos recomeçar, mas no final, com certeza, nós atingiremos os nossos objetivos, ok? Vamos dar sequência. Nós vamos deixar esse vídeo disponível lá no grupo, né? Será passado para vocês. Orientamos para ver novamente, né? Fazer uma reflexão sobre as mensagens, né? Que estão ao longo do vídeo e associando com o carinha lá da Era do Gelo, né? Vamos dar sequência, então, entrando no programa propriamente dito, ok? Então, o nosso desafio aqui está trazendo conhecimentos para vocês no gerenciamento para melhorar, ok? Então, essa figurinha, né, acabamos de mostrar, é o nosso conhecimento gerencial. Então, nós temos um sistema de gestão, nós temos ferramentas gerenciais e o nosso método, que é o PDCA. Vamos trabalhar bem hoje essa etapa aqui do planejamento. Né? Depois a gente complementa as outras três, mas o destaque maior... Então, vocês observaram no slide, né, onde você coloca os quatro tópicos, né, e exemplifica quem trabalha com gerenciamento e quem não trabalha com gerenciamento, quem não trabalha com método e não trabalha com o planejamento, né? Um trabalha com planejamento, execução, cheque e atuação corretiva. E o outro não trabalha com planejamento, já entra direto no D. Então, vocês observem as dificuldades. Então, nós vamos enfatizar o trabalho no planejamento. Então, dos processos, no nosso sistema gerencial, que é isso tudo aqui, aí nós temos esses processos em verde, e o nosso aqui, que está em laranja, que é alcançar metas prioritárias. Esse é o grande desafio para os nossos gestores. Esse é o grande desafio para a Remini, para garantir a sobrevivência dela. Nós precisamos crescer no nosso número de membros, quantidade de trabalhos, né? Nós precisamos praticar um discipulado de crescimento, não somente o discipulado de manutenção, mas nós precisamos trabalhar para manter também. Porque não adianta, o que a gente observa muito no acompanhamento, isso vocês podem observar lá na membresia, no painel de gestão, tem uma linha, né? naquelas são duas linhas, uma de entrada de membros e outra de saída. Então, vocês observam que, ao longo do tempo, entram membros, né? Membros são alcançados, né, as pessoas, mas você perde também, você desliga. Então, precisa trabalhar o quê? Nesse módulo aqui do nosso sistema, que é
praticando o método PDCA para melhorar. Então, esse bloco aqui é de melhoria. E esse daqui é de manutenção, de garantir, de manter os resultados alcançados. Então, você trabalha com o SDCA, ok? Então, os dois, eles precisam estar frequente na organização. Então, nós temos aqui a tabela de funções. Então, essa tabela, ela mostra as funções gerenciais e operacionais que são exercidas numa organização em condições normais e condições de anomalia, condições anormais, ok? E aqui, do lado, você tem as funções. Função é o que se faz, não é cargo, não é posto, ok? Às vezes, na estrutura, quando a gente monta o quadro de organização, a gente considera, normalmente, né, a gente denomina para aquelas determinadas funções a mesma designação do cargo, né? Então, por exemplo, diretor, então função direção, né? Presidente, função direção, superintendente geral, função direção. E no nível mais abaixo você tem função gerenciamento, que é composto das funções gerencial e assessoria técnica. Então, por exemplo, vocês nessa função que vocês estão executando agora, né, realizando, esse trabalho que vocês estarão realizando, o meu trabalho, o trabalho do Wagner, é função de assessoria técnica, não é função gerencial. Nós não gerenciamos uma unidade, nós não entregamos resultado de uma unidade, nós assessoramos tecnicamente a unidade, que aí tem os seus gestores lá, seus gerentes, né? Seus presidentes de clã, presidente do distrito, o pastor titular, né? Eles ocupam cargos de função gerencial, ok? Agora, o assessor, né? No caso nosso específico aqui, o assessor de planejamento, ele ocupa um cargo de assessoria técnica. Você tem aí uma coordenação de discipulado, uma coordenação nossa mesmo de planejamento, coordenação de ação social, de ensino. Todos esses são assessorias técnicas, não são função gerencial. Ele não tem de entregar o resultado fim ali. Ele tem o resultado da unidade dele, ok? Mas dentro da organização não é responsabilidade, né, de atividade fim, ok? É mais resultado de atividade de apoio. E no nível operacional, você tem a função supervisão e a função operação, ok? Então, quais são as responsabilidades dessas funções em condições normais? Então, direção estabelece os alvos que garantem a sobrevivência da organização. Gerenciamento atinge os alvos praticando o gerenciamento para melhorar, que é o PDCA, ok? E treina a função supervisão. Então, a responsabilidade da função gerenciamento aqui. A função supervisão, ela verifica se a operação está cumprindo os procedimentos operacionais. Então, nesse nível aqui, você trabalha com o SDCA, ok? E treina a função operação. E a operação, quem opera, né, quem executa, cumpre os procedimentos operacionais, ok? Em condição anormal, a operação relata as anomalias, a supervisão conduz a anomalia, registra e relata para a gerencial verifica essas anomalias diariamente e atua complementarmente à função supervisão, ou seja, dá suporte à supervisão, ajustando o que precisa ajustar. Periodicamente, ele revê essas anomalias e aquilo que é crônico, aquilo que está sempre repetindo, não está sendo tratado aqui, entendeu? Ele relaciona
e tenta eliminar através do PDCA. Então, aqui, ó, aqui é como se fosse um PDCA de melhoria. O alvo aqui seria alvo bom, entre aspas, ok? E aqui é o alvo ruim, isso durante o período. Agora, quando você vai trabalhar a nível estratégico, definir o planejamento de médio e longo prazo, aí a direção olha a situação atual. Isso aqui é o que nós vamos ver num primeiro momento aí na Remini, certo? Nós vamos olhar para o resultado de 18, 19 e 20 e fazer um ajuste para 2021 e 22 e 23, ok? Então, para me tomar providência em relação ao que está acontecendo na Remini, eu tenho de verificar a situação atual, né? Esses diagnósticos que nós estamos fazendo, ele caracteriza isso aí. Você observa a situação dos processos, mas você também observa a situação dos problemas, dos resultados, ok? Então, isso tudo é avaliado nesse momento pela direção, ok? Então, recapitulando, no nível gerenciamento, você trabalha para melhorar. No nível operacional, você trabalha para manter, ok? Essa tabela, nós vamos trabalhar bastante com ela. Eu aconselho vocês ou tirar um print, ou tirar o slide do conjunto, entendeu? E colocar numa posição de sempre estar verificando. E aí nós vamos associar o nosso dia a dia, o nosso cenário com essa tabela, certo? Em que momento eu estou trabalhando na operação, em que momento eu estou trabalhando na melhoria, né? No gerenciamento. Na operação, eu trabalho na manutenção dos resultados e no gerenciamento eu trabalho na melhoria dos resultados, ok? Aqui é um fluxo, né? Seria um macro processo para a gente alcançar alvos prioritários, né? É tipo um passo a passo, mas de forma macro. Então, primeiro, né, a gente trabalha elaborando o planejamento para alcançar os alvos. Então, eu estou trabalhando no P. Acompanho a execução do planejamento para alcançar os alvos, monitoro os resultados e tomo medidas nos insucessos e analiso a necessidade de criação e revisão de padrões naquilo que é rotina, ok? Então, lá no A do PDCA, depois que eu concluo o planejamento, eu faço uma avaliação. Eu tenho rotinas, né, que foram criadas, que foram melhoradas. Se a resposta for positiva, eu vou trabalhar na criação ou revisão dos procedimentos. E depois divulgo os resultados. Então, esse é o nosso ciclo de gerenciamento, né? Então, é o método de gerenciamento com foco na melhoria dos resultados. Esse é o PDCA. Então, eu tenho de estar sempre focado. Lembra lá do filme? Primeira palavra que aparece lá, certo? Foco, né? Então, eu tenho de estar focado na melhoria dos resultados. Às vezes, você está trabalhando, é aquela figura, desculpe, que as forças, né? Existem forças na organização, mas estão puxando para cada uma puxando para um lado. Então, você tem que estar focado na melhoria dos resultados. E esse resultado ele tem um alinhamento. Né? Você parte primeiramente, a nível de resultado, você tem o quê? Na realidade, uma consolidação dos resultados. Então, você vem de baixo para cima, né? Começa os resultados lá do ponto missionário, da congregação, das igrejas, isso junta no distrito, os distritos junta na Remini. Então, consolidou, você tem o resultado da Remini. Agora, para que isso esteja alinhado e você esteja acompanhando sempre, você faz um desdobramento. Então, você estabelece primeiro os alvos da região, vai quebrando, desdobrando, até chegar lá no ponto missionário, ok? Essa é a linha com relação ao resultado em si, né? Você criar as metas, os alvos para aqueles resultados que você deseja chegar, ok?
Então, isso tudo você vai ver nesse ciclo aqui, né? No ciclo PDCA, ele completo, e no quadrante, né, do planejamento. Então, gerenciar é resolver problemas, certo? Então, o que é um problema? Um problema ele pode ser estabelecido a partir de um alvo de melhoria. O que vai acontecer agora, certo? Nós temos um resultado atual, e nós vamos estabelecer para 2021 um outro resultado. Você não vai estabelecer um resultado menor, certo? Você vai buscar o quê? Um desafio. Então, essa diferença entre a situação atual e o que você vai buscar é o que nós chamamos de problema. Okay? E agora, para me chegar aqui, o que eu preciso? Eu preciso aplicar o método. Eu preciso chegar num plano, montar um plano, executar o plano, acompanhar, monitorar ao longo do tempo. Se tiver desvio, eu trabalho corrigindo, entendeu? Para que eu continue no rumo de alcançar o objetivo final lá na frente. Então, falando do método, nós vamos, depois desse slide, a gente dá um light aí de uns minutinhos. Eu tiro aqui o compartilhamento para a gente trocar uma ideia rápida aí, perguntar alguma pergunta. Então, nessa fase de aprofundar o conhecimento, principalmente do planejamento, nós desdobramos o planejamento em 4 partes. Então, esse quadrante aqui de planejamento, isso, gente, é quando você vai trabalhar com maior profundidade, ok? Com maior profundidade. No dia a dia, problemas mais simples, você não precisa chegar nesse nível. Mas, nós vamos fazer um planejamento da igreja, um planejamento de 2 anos. Então, é importante que eu aprofunda no planejamento, gaste mais tempo no planejamento. Então, quais são as etapas? A primeira, localizar os problemas e estabelecer os alvos. É a primeira fase do P. Depois, na segunda etapa do P, eu vou analisar o fenômeno. O fenômeno é o problema, certo? Então, aqui eu localizei o problema. Aqui eu vou fazer uma análise do problema. Eles chamam também de observação do problema, ok? O problema é o fenômeno, é aquilo que está acontecendo. Né? Nós deixamos desafios aí para vocês identificar problemas, certo? Agora você vai fazer, na fase 2, uma análise desse problema. Você vai focar aquele problema, vai fazer uma análise específica nele. Lembra que problema está no resultado. Problema é resultado não alcançado, ok? Problema é resultado não alcançado. Então, você vai focar nesse resultado, entendeu? Nesse resultado. Aí, nós vamos desdobrar um pouquinho mais à frente. Na fase 3, você vai fazer a análise do processo. Então, a análise do fenômeno, você está fora do processo, você está olhando o resultado que o processo entregou, ok? Agora, na análise do processo, você vai para dentro do processo. Aí você vai buscar as causas do problema. Na análise do processo, você busca as causas. Identificadas as causas, aquelas mais influentes, aí você monta o plano de ação. O que é o plano de ação? São medidas que vão combater aquelas causas, ou vão eliminar ou vão reduzir as causas, ok? Então, no planejamento, você tem 2 produtos que você entrega, né? Que é os alvos determinados, você determina os alvos e você estabelece o plano de ação para alcançar os alvos, ok? Então, você tem, primeiro, estabelecer os alvos e depois o plano de ação para alcançar os alvos. Mas, para chegar no plano de ação, você precisa analisar o fenômeno e analisar o processo. Aí, passando para a fase D. Então, aqui, no planejamento, eu entreguei os alvos e o plano.
e agora eu vou executar aquele plano. A fase D, normalmente a gente desdobra 2 etapas. Aqui ele colocou uma, mas são 2 etapas aqui. Primeiro, treinar. Então, você tem de capacitar as pessoas para executar o plano. Na maioria das vezes, a gente não treina, entendeu? Quando não está praticando o método. Já pega o plano, se tem plano, entrega para o camarada e fala para ele, ó, executa lá. E aí o camarada vai executar, certo? Mas entenda bem, é preciso saber, aí entra a liderança. Se você está fazendo uma delegação perversa, né? O que seria delegação perversa? É você entregar para o camarada, para uma pessoa que não tem capacitação, né, para executar aquelas medidas. Isso acontece muito. E aí dá erro, aí você vai e culpa o operador, o operacional. Mas, na realidade, faltou capacitação, faltou treino. E capacitar é dar conhecimento e dar habilidade, ok? A ilustração aí, eu já falei para vocês, habilitar, né? Você pegar habilitação para conduzir um carro, para ser motorista, né? Inicialmente, o que faz? Você vai numa escola escola de motorista, né? E ele te bota numa sala de aula, te dá lá uma série de informações. Depois é que você vai treinar a conduzir o carro. E, no final, você é submetido a uma prova, certo? Então, o treinamento ele tem que ser muito bem conduzido. Primeiro, você dá capacitação, depois você dá habilidade, habilita a pessoa a executar aquela atividade. E na fase C, você vai verificar o alcance do alvo, né? E a execução das ações do plano. Okay? Na fase C, checa resultado, que é a atividade principal no C. Como é que você checa isso? Através de gráficos de acompanhamento. O que você verifica? Aqui você tem o alvo, e aqui você obtém na fase D os resultados. Aí compara um com o outro. Está ok? Continua. Não está ok. Aí você vai para a fase D, que é o atuar, né, tomar ação corretiva no caso de insucesso. O que você obteve aqui na execução não é o desejado que foi estabelecido lá no planejamento, ok? Então, você toma ação corretiva. Terminou de executar o plano, aí atividades que são de rotina, você padroniza e vai treinar no sucesso, ok? Então, essa é o plano, é o PDCA, que eles chamam de 8 pontos, 8 etapas. Bom, vamos dar um time aí e 2 minutinhos aí para a pergunta e a gente dá uma descansada aí. Vocês darem uma descansada. Como é que vocês estão, né, no dia a dia, na prática dessa metodologia? Conhecem? Vocês identificam isso lá nas igrejas de vocês, essa prática, né? O planejamento tem sido realizado. Vocês têm identificado um plano, né, um plano local de ação missionária? Ele está escrito? Vocês têm feito verificações periódicas, sistemáticas, na igreja de vocês, no distrito de vocês? Tem sido tomado ações corretivas? Então, a questão é essa. Ou está todo mundo atirando para tudo quanto é lado. Trabalhando para caramba, mas sem rumo. Tiago, aqui. Eu confesso que algumas coisas eu tinha conhecimento, mas todo esse processo que a gente tem passado durante essas semanas tem me ajudado a compreender melhor a minha função na assessoria. Porque quando
eu fui indicado para cá, eu fui indicado para substituir um rapaz que começou a trabalhar em outra área da igreja e não dava mais para ele conciliar as duas. E aí eu me Certo. senti meio que caindo de paraquedas, né? Em todo esse processo dessas, hoje é a quarta semana, dessas 4 semanas, tem me ajudado a me localizar melhor e a entender mais como é que eu vou agir aqui no distrito, com as pessoas que eu tenho lidado. Geralmente, o que eu sabia que eu tinha que fazer era mais esse acompanhamento financeiro, mas era algo bem superficial, no sentido de que eu ia atrás das pessoas responsáveis pelo sistema de cada congregação. Algumas vezes perguntava assim: você fechou o sistema? E a pessoa dizia que não, e eu perguntava o porquê e me colocava à disposição para ajudar, mas nunca como uma forma de formular uma estratégia para a gente atingir o alvo, um alvo que não estava sendo alcançado. Então tem sido bem esclarecedor. Beleza. Só um detalhe é o seguinte, na realidade, nós vamos entrar, é importante vocês situarem bem, mentalizarem, certo? Os 3 pilares do sucesso, do fator crítico de sucesso. São os 3 pilares: liderança, conhecimento técnico e conhecimento gerencial, ok? Então, mentalizem isso aí. E, a todo momento, o que eu faço dentro da organização? Eu estou levando, disseminando conhecimento gerencial, ok? Agora, cada um de vocês devem ter um desempenho, uma função, uma atividade técnica, né, específica da igreja. Pode ser alguma função de liderança, pode ser alguma função ou puramente membro, né? Ou puramente membro, mas via de regra, né, alguns de vocês devem ter alguma atividade de liderança, né, algum ministério aí específico, a área mais técnica, mais específica, certo? Então, a gente como levando, né, responsáveis por levar esse conhecimento gerencial, a gente tem que separar, entendeu? Então, quando você vai acionar um pastor líder, chega junto lá de um pastor líder de uma igreja, ou então um missionário, um evangelista que está conduzindo o trabalho, é responsável por entregar aquele trabalho, certo? Nós vamos chegar com uma assessoria, assessor. Aí, a elaboração de um plano, né, montar ele, colocar numa tabelinha, vocês vão ver daqui a pouco, a tabelinha e tudo, isso é responsabilidade nossa, nós vamos atuar assim, ou direcionar, na maioria das vezes é o seguinte, é melhor a gente fazer do que o camarada, entendeu? Porque o pessoal não tem o conhecimento e tudo, não receber essa carga de capacitação que vocês vão receber. E não é muita coisa, então, o próprio assessor, né, assistente, ele monta. Mas é responsabilidade, né, quem vai definir o que vai ser feito, né, quem vai fazer, quando vai ser feito, é o responsável pela área. Okay? Se está no ministério, então tem lá um líder do ministério. Se está na igreja como um todo, é o líder da igreja, né? É o presidente da clã, presidente da liderança lá, ok? Então, isso é importante tá ciente. Agora, o que acontece? Você tem conhecimento também técnico. Pô, você não vai deixar de colaborar, de participar, certo? A minha área técnica aqui na igreja é a área de missões. Evangelismo e expansão missionária, né? Então, se eu vou trabalhar quer dizer, na minha própria área, eu particularmente, né, eu ia montar o meu plano. Eu tenho o meu plano, mostrei até hoje para o Wagner. Eu tenho o meu plano de desenvolvimento e ação missionária da igreja, né? Agora,
você vai trabalhar com o pessoal de discipulado, você é da área de missões. Então, quem vai dar vamos assim, fornecer, né, os elementos técnicos é o coordenador de discipulado e o pessoal que trabalha com ele lá. Deu para entender? E nós vamos ter o quê? Trabalhar junto com a nossa liderança, certo? Então, você tem a liderança, que a liderança tem de dar a força. A liderança é que dá a priorização do trabalho. A liderança é que dá o sentido de urgência, né? Então, agora, nessas próximas 2 semanas, o nosso SD, né, da área de vocês estará nessas reuniões. Aí ele vai chegar, olha, nós vamos ter de fazer o planejamento nos prazos tais, entendeu? Então, a liderança veio. Aí nós chegamos com o conhecimento gerencial e vamos trabalhar com a liderança local. Aquela liderança local, o que ela vai fornecer? Vai fornecer o conhecimento técnico. Juntou os 3, você tem um resultado aí. Se os 3 estão trabalhando, nós vamos fazer bem integrado, entendeu? E outra coisa, só vamos executar esse trabalho de forma intensiva na medida que a liderança queira, entendeu? Se um ou outro lá não estiver dando a força, aí não adianta, não adianta. Nós vamos trabalhar com quem está a fim de praticar a metodologia, entendeu? Agora, entendendo o seguinte, se houver uma designação da presidência, né, da bispa lá com a coreana, uma determinação, é uma coisa, mas a ideia nossa, até porque é muito amplo, né, o desafio é muito grande, nós vamos atender as unidades que tiverem, vamos dizer, um foco, né? Entendeu? Um foco. De qualquer maneira, o propósito aí é estar com vocês, caminhando, dando conhecimento e tudo. E aí, tipo assim, é um time, né? É um time, mas você tem o comandante do time. O comandante do time é que, entendeu? É os 3 pilares. Se a liderança ela não tiver presente ali, dando força, não adianta, é você malhar em ferro frio. Ok? Isso aí é o que a experiência que eu tenho em vários cenários é isso. Se a liderança ela não estiver afim, não adianta que você não consegue desenvolver o trabalho, entendeu? Então, vamos em frente. Aí, agora, nós vamos entrar na etapa 1, que é o planejamento propriamente dito. A fase de planejamento, né, é a base do gerenciamento para melhorar os resultados da organização. Okay? Então, é tipo assim, é o alicerce, né, do gerenciamento para você melhorar os resultados da organização. O que acontece quando não tem planejamento? Então, você não tem certeza de atingir o objetivo, entendeu? Não vou dizer que não vai atingir. Você até atinge. A experiência que eu tenho, 10 anos trabalhando sem planejamento. Muito pouco. Né? Atingia resultado? Até atingia. Meu irmão, mas trabalhava demais. Eu tive até gente ficando doente, que trabalhando, entendeu? Pela pressão que acontecia no trabalho. E aí depois, praticando o método, demorou um pouco, foram 5 anos nessa transição. Agora, depois foi maciota, tranquilidade, entendeu? Aquela figurinha do círculo vicioso, círculo virtuoso, acontece na prática, acontece. Agora, você tem uma transição. Nessa transição, você está fazendo as 2 coisas. Então, gera um estresse, entendeu? Gera um estresse. Isso tem que ser administrado, para esse estresse não gerar consequências maiores lá para o pessoal, não baixar a moral do pessoal, entendeu? Então, isso tem que ser trabalhado. O nosso desafio é esse, é você levar para a organização essa forma de trabalhar,
vai mudar os hábitos, os costumes, entendeu? Porque você começa a gastar tempo numa coisa estruturada e deixa de gastar lá na frente, que é perda, retrabalho, entendeu? Estresse, trabalho extra, tudo isso. Agora tem de ter tempo. Então, na fase P, né, nós falamos no slide anterior, são 4 etapas. Identificar o problema, estabelecer alvos, analisar o problema, o fenômeno, identificar as causas fundamentais, que é a análise do processo, estabelecer o plano de ação. É bem nessa sequência. Então, primeiro, o problema. Então, você tem aqui 5 etapas, né, que é a definição do problema. Então, o problema, né, eu tenho de conhecer o alvo. Então, como conhecer o alvo? Para mim, focalizar o problema e criar o placar, né? Então, eu tenho de conhecer o alvo. O que eu quero alcançar? O que eu preciso alcançar? Então, na definição do alvo, eu vou estabelecer o que a gente chama os itens de controle. Entenda bem, o alvo ele está na saída, no que eu estou entregando. Esses itens nós chamamos de itens de controle. No caso, nós estabelecemos 3 indicadores na Remini: o indicador de membresia, indicador de discipulado, indicador de receita, né? Agora, nós estamos colocando lá no painel de gestão CPM e despesas. Então, estamos trabalhando, mas alvo da região são esses 3: membresia, discipulado e receita. Aí você identifica o problema. Depois que eu defini o alvo, aí eu identifico o problema. Como é que eu vou identificar o problema? Eu vou verificar a minha situação atual. Verifico o alvo. A diferença é o problema. Aí eu vou conhecer os dados obtidos até o presente e sua relação com o alvo. É o tamanho do problema, né? O meu alvo é 1.000 membros. Eu estou com 800. Qual é o tamanho do meu problema? Meu problema é 200. Ok? Então, é importante eu verificar isso. Estratifico o problema caso seja necessário, para poder tratá-lo com mais eficácia. Então, aqui, você vai pegar o seu problema e vai fazer extratos dele. Um exemplo, lá no distrito lá do Cristiano, o alvo é 1.000 membros. Mas nós estamos com 800, atingimos 800, então ficou 200. Mas o distrito 8, ele tem lá umas 8, 10 unidades, certo? Então, aonde que está o problema? Eu preciso o quê? Quebrar esse problema em extrato. Então, no distrito era 800, mas onde que está? Aí eu vejo quais são os alvos de cada um e o resultado de cada unidade, para me definir onde está o problema. Por quê? São 10. De repente, dessas 10, tem 4 que não tem problema, certo? Então, eu separo. Essas 4 eu separo e vou trabalhar nas outras 6, ok? Então, aí você vai demonstrar o que você pode ganhar com atingimento do alvo. Você vai verificar o problema de cada uma e junta esses totais, que é o que você pode ganhar atingindo o alvo, ok? Então, é uma continha que você desenvolve, né? Observando os dados que você tem. O que é importante aqui? É a confiabilidade dos dados, entendeu? Então, se os dados estiverem, vamos assim dizer, sem confiança, você precisa fazer um tratamento dos dados. Me parece que o que aconteceu lá no Distrito 8 foi uma coisa similar. Bom, origem dos alvos. Então, esses alvos, eles podem surgir dos problemas crônicos. Lembra lá da tabelinha.
eu estou trabalhando, não consigo atingir o resultado, certo? Mas eles podem vir também das estratégias. Ele pode vir lá, um exemplo, a Remini, para ela ser autônoma, então, de repente, precisa estrategicamente alcançar um determinado número de membros, entendeu? Então, às vezes, o alvo ele pode ser estabelecido, que a gente chama que é criar um problema bom, né? Nas estratégias, você cria os desafios. O desafio para o Distrito 8, olha, não é 1.000, vai ser 1.200 para o próximo biênio. Para o Distrito 1, não é 500, vai ser 600. E, de repente, você está atingindo esses 500, entendeu? Agora, você tem um alvo hoje de 500, mas para o próximo biênio, você precisa chegar a 600 e você está com 400, entendeu? Então, você tem problema ruim, que era chegar a esses 500, você tem o problema que vem de cima para baixo, que seria o problema bom, entendeu? Que está colocando desafio. Né? No conjunto, você vai ficar muito apertado, então precisa ser discutido bastante no meio da direção se seria viável esses alvos de desafio em quem está com problema crônico, não está atingindo o alvo desejado. E aqui, no gerenciar para melhorar, né? Então, aqui você tem o processo, ok? E aí você cria aqui indicadores de processo e aqui você tem os indicadores de resultado, que nós chamamos de indicadores de controle. Então, essa figurinha aqui, ó, aqui, essa caixa é o processo. Imagina aqui a igreja e aqui os resultados. Resultado de membresia, resultado de discipulado, resultado de receita, ok? Então, o líder da igreja tem responsabilidade sobre os resultados, né? Ele que entrega, então ele tem autoridade sobre os meios. Isso precisa ser bem estabelecido na organização, né? E você tem fornecedores que podem impactar no trabalho realizado no processo e aqui na frente, né, os resultados que vão ser entregues para a sociedade, seguindo né, a caracterização de um problema ou desvio. Né? O que é problema ruim, que eu já falei, é resultado atingido abaixo da meta, problema bom é desafio a atingir acima da meta que foi estabelecida. Problema bom. Então, resultado acima da meta estabelecida. Problema ruim. O resultado está abaixo da meta estabelecida. Ok? E o que é problema ou desvio? Repetindo, é o efeito, né, o resultado, que é o efeito inesperado de um processo, que é um conjunto de causas. Isso é importante, tá, gente? Ó, aqui estão as causas dos problemas, ok? Então, as causas do problema estão no processo. Então, está lá no discipulado, na evangelização, na adoração e comunhão, está nas instalações, está na metodologia, nos procedimentos, está nas pessoas, ou seja, está no ambiente. Então, isso aqui são causas dos problemas. Então, é nisso aqui que a gente vai precisar investigar, entendeu? Conversar, detalhar, orientar, para que as coisas melhorem. Para melhorar o resultado, eu tenho de tratar as causas. Então, eu faço análise de causa, identifico o desvio, as causas que estão impactando e vou buscar eliminar as causas. As causas dos problemas estão no processo. E aí, análise do fenômeno. Então, nós temos aqui, são 7 ferramentas que normalmente a gente utiliza, ok? Não vamos aprofundar nessas ferramentas, mas ao longo da caminhada, né, na medida que vocês aumentam a capacitação de vocês, a gente vai liberando as ferramentas, dessas aqui mesmo. Mas, inicialmente, estratificação. Eu dei um exemplo aí, certo? Isso aí não é complicado. Você estratifica por local,
por sintoma, por tempo, ok? Sazonalidade. Então, é você trabalhar dentro dos dados, das informações que você tem, você quebra e estratifica. Folha de verificação é uma tabela, entendeu? Que você faz de verificação de resultado, verificação da situação, entendeu? Verificação do estado de alguma situação, verificação de trabalho realizado. Então, folha de verificação. O gráfico de Pareto, você associa o seguinte, é uma regra, isso é científico, ok? O objetivo aí é hierarquizar, né, o ataque aos problemas. Essa lei, Pareto é um físico que criou essa lei, que numa amostragem, né, dessa amostragem, 80% do resultado ele é causado por cerca de 20% das causas. O impacto de 80% é causado por 20% das causas. Então, você, numa amostragem, né, você faz um gráfico, na horizontal que você tem os fatores influentes, as causas, e aqui os resultados. Então, você monta, né, esse gráfico, e aí você vai verificar, você ordena do maior para o menor, ok? E aí você vai verificar que em torno de 20% equivale a 80% dos resultados. Esse é o gráfico de Pareto. Depois tem o diagrama de causa e efeito. Você tem um efeito, aí você analisa as causas. E aí você monta um diagrama para achar também as causas. Esse de correlação é meio complicado. É um gráfico que aparece correlação entre os índices, né? Horizontal e vertical. Nesse momento, segura aí. Histograma também não é ferramenta para esse momento, ok? Mas é um diagrama de barra que representa a distribuição de frequências de uma população. E a carta de controle gráficos. Aqui nós vamos usar mais os gráficos já mostramos isso na aula passada, né? Os gráficos de coluna, o gráfico pizza, ok? E gráfico de barra. O que é o gráfico de barra? É esse de coluna virado, né? Com giro de 90 graus. Então, são os 3 tipos de gráfico que nós vamos usar. Coluna, barra e gráfico pizza. Na estratificação, aí são exemplos, vamos passar rápido aqui, certo? Quando a gente estiver fazendo o específico, aí a gente volta novamente. Mas você estratifica por tempo, por local, por tipo, por sintoma, por outros fatores. Na folha de verificação, entendeu? Você tem aqui os tipos de ocorrência e aí você anota a quantidade delas, né? Usa aqui no caso ele usou, né, tracinho e uma linha inclinada para fechar, de 5 em 5, ele está contando de 5 em 5. Depois soma e dá o total aqui, né? Nota fiscal errada, certo? E aí depois você vai trabalhar esses resultados aqui. Então é uma folha de verificação, você está colhendo verificação normalmente no local. Mesma coisa aqui, né? Que é um caso de notas fiscais. Aí a quantidade acumulada, percentagem, percentual acumulado. Vocês vão ver isso aí muito lá no painel de gestão, certo? Você tem lá uma quantidade, tem um acumulado, tem percentual. Então, são essas informações, né? Aquela tabela lá do painel de gestão são folhas de verificação. Você anota ali, monta e depois serve para você verificar os resultados. Aqui é a modelagem do gráfico de Pareto, né? Um caso específico, um exemplo, ok? De nota fiscal também. Esse aqui ele pegou, né? Ele montou o gráfico a partir desse resultado aqui. Desculpa aqui, né? De notas fiscais, certo? Aí calculou aqui o acumulado, ó, e esse valor de percentual ele jogou lá no gráfico. Percentual e valor. E ordenou. Esse outros fica maior porque é o conjunto, é o que resta. Análise de causas.
Então, nós vamos perguntar por que ocorre o problema, né? Então, você tem de analisar o processo. Você vai buscar as causas mais importantes que provocam o problema, né? Aí você pergunta por que ocorre tal característica importante. Lá na fase anterior, que é a fase de observação do problema, você não faz pergunta por quê. Você faz onde, quando, quem, como, entendeu? Mas não faz pergunta por quê. Na fase de analisar as causas, analisar o problema, identificar as causas, aí você faz a pergunta por quê, ok? Tem até um método de identificação de causas, chama método dos porquês. Você faz um porquê, depois faz outro porquê, depois outro porquê. Aquilo que as criancinhas pequenas normalmente faz quando está aprendendo as coisas, né? Acontece um fato, aí faz uma pergunta, você responde. Aí, em cima da sua resposta, ela faz a mesma pergunta, por quê? E aí vai. Aí você identificou, estabelece as causas prioritárias. Quando você levanta aqui as causas, você encontra lá uma infinidade de causas. Aí é muitas causas, né? Porque um efeito ele é produto de várias causas, ok? Não nunca uma causa só. Aí você vai estabelecer as causas prioritárias, ok? Tem regras, nós vamos orientar vocês como definir essas regras aí para priorizar as causas. Então, a análise ela transforma a informação em conhecimento, que pode, então, ser utilizada na tomada de decisões, entendeu? Então, nessa fase de análise, você está transformando dados, informações em conhecimento para a tomada de decisões. E um método de análise que a gente faz aí, vocês já devem conhecer, é a chamada análise SWOT, né, fofa, onde você analisa ambiente interno e ambiente externo. Essa ferramenta é que nós usamos normalmente aí na Remini, ok? Uma outra ferramenta para identificar causa que se usa é o diagrama de causa e efeito. Mas nós, quando começamos o trabalho aí, identificamos que o pessoal tinha alguma dificuldade para identificar, entendeu? Trabalhar com causa e efeito. Então, nós optamos por trabalhar com análise SWOT, onde no ambiente interno você vai identificar forças e fraquezas, no ambiente externo você vai identificar oportunidades e ameaças. Então, esse SWOT aqui, SWOT, é do inglês, né? Strengths, Weakness, Opportunity, força, fraqueza, oportunidades e ameaça. Meu inglês é péssimo, ok, gente? E aqui você tem esse quadro, as 4, né, componentes da análise. Na conquista de objetivo, as forças, que é ambiente interno, e oportunidade, ambiente externo, ajuda você a conquistar o objetivo, certo? Então, se eu quero melhorar o meu resultado, eu vou buscar as minhas forças internas e oportunidades que tem no ambiente externo. Agora, eu vou analisar também as minhas fraquezas e as ameaças, porque essas duas atrapalham a conquistar o objetivo. Então, isso aqui soma, isso aqui subtrai, ok? Então, eu faço um conjunto, né? Uma observação de todas as 4. Às vezes, eu tenho fraqueza, então eu posso usar minhas forças para eliminar as fraquezas ou para eliminar as ameaças, né? Às vezes, oportunidades que tem, elas vão contribuir para que fraquezas elas sejam minimizadas, né? Ameaças sejam minimizadas. Então, se faz um conjunto dessas. Às vezes, você junta força com oportunidade, né? Você tem oportunidade, você aplica a força que você tem para melhorar seu resultado. Então, a análise fofa, ela vai ser útil se você está pensando fora da caixa, se você tem disponibilidade de perspectivas variadas, grupo de discussão, se você tem liberdade de dizer o que vem à sua mente, se você tem vontade de romper com os métodos tradicionais, se você tem apetite para a mudança, ok, gente? Então, olha só, essa parte
é que nós vamos levar muito, ao estar desenvolvendo a análise, para o pessoal, entendeu? E contando com a força e o apoio da liderança. Então, isso é super importante aqui. E aqui são regras, né, que você tem para praticar Entenda bem, para você identificar isso aqui, você faz umas sessões que a gente chama de brainstorm, ok? Então, aqui são algumas regras, ok? Todos devem participar. Então, normalmente, a análise, ela não é feita isoladamente, uma pessoa só, ok? Então, por isso, lembra que eu falei, você reúne com a liderança, reúne com o corpo técnico da organização. Então, nesse momento de você fazer análise, né, análise de ambiente interno, ambiente externo, você vai envolver, normalmente a gente envolve a liderança da igreja, mas também pode envolver membros que têm capacidade, que têm conhecimento, ok? Para opinar, para dar opinião. Por exemplo, a análise de ambiente externo. Então, vai pegar não só a liderança, mas alguns membros que podem contribuir. Gente, pega gente que tenha conhecimento técnico, entendeu? Se você bota uma pessoa que não tem conhecimento técnico numa sessão de brainstorm, né, para levantar força, fraqueza, oportunidade, ameaça, não vai ser legal, entendeu? Então, tem que levar pessoal que detém conhecimento técnico, ok? Então, todos devem participar, nenhuma ideia é estúpida, você não deve ser submisso, entendeu? Então, todo mundo veste a mesma camisa, a camisa do projeto, a camisa lá da análise, construir ideias, agrupar ideias é importante, é bom, ter a mente aberta, sempre fazer perguntas, procurar compreender, né? Primeiro compreender antes de ser entendido e que seja uma reunião, um encontro, um momento tranquilo, um momento agradável. E aí, a elaboração do plano de ação, né? Você definiu lá as suas forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, identificou as causas dos problemas, aí você parte para fazer o que a gente chama do plano de ação, que é a última fase do planejamento. Esse plano, né, ele pode ser plano de curto, médio e longo prazo. Então, você pode ter plano lá no dia a dia da igreja, você pode ter plano específico para cada sistema, para cada área da igreja, você pode ter o plano da igreja, né? Então, planos curtos, plano do dia a dia, vai fazer um evento, vai fazer uma ação missionária, você faz um planejamento curto, né? O plano médio já é o plano mais da igreja, plano de médio e longo prazo, da igreja, do ponto missionário, já é mais da unidade, ok? E, basicamente, você tem uma lista dos projetos ou das ações, você tem cronograma e os marcos, aquelas datas chaves, você tem os responsáveis e indicadores para monitorar o resultado. Então, a fase 4, plano de ação, né? Estabelecer. Você vai estabelecer as medidas para eliminar essas causas, vai provocar discussão para se ter a certeza de estar escolhendo as melhores medidas. As medidas devem ser as mais eficazes, simples, de baixo custo e rápidas. Então, quando for definir as medidas que você vai tomar para o plano, você deve escolher aquelas mais simples, as que que vão produzir o máximo, né, do resultado, de baixo custo e rápidas. Então, normalmente, quando prioriza aquilo que vai ser realizado, leva em consideração esses fatores, ok? E o que é o plano? É o conjunto dessas medidas que são prioritárias e suficientes para atingir a meta, ok? E diretriz é o conjunto das metas e do plano. Então, o diretriz é um meta e plano. Então, lá para a igreja de vocês, para atingir resultado, você deve ter uma meta, um alvo definido e o plano, que é o método que você vai utilizar para alcançar o alvo,
ok? Ou meta. E aqui o modelo do plano de ação é conhecido como 5W1H, que são as iniciais das palavras em inglês. What, when, where, why, who, how. Ainda tem, quando no caso de projetos principalmente, né, novos projetos, você vai ter investimento, aí você usa o 5W1H, que é um how much aqui, que é o quanto. Mas no dia a dia, no nosso sistema gerencial para melhorar, o quanto ele é o orçamento, ok? Orçamento de melhoria, mas aquele orçamento anual. Agora, o 5WH, né? O que eu vou fazer, quando que eu vou fazer, onde que eu vou fazer, por que eu vou fazer, quem vai fazer e como vai ser feito. Então, o que deve ser feito? Agora, essas outras perguntas são sempre relativas ao o que, ok? Não pode desviar aqui. Aqui um modelinho, né, de um 5W1H, onde você tem o que vai ser feito, quem que vai fazer, quando, onde, como. É o desdobramento do o que e por que eu vou fazer. Então, por que eu vou fazer esse item? Por que eu vou fazer esse item? Por que eu vou fazer esse item? No nosso dia a dia, nós deixamos o porquê, entendeu? Para simplificar, deixamos em aberto o porquê. A gente entende, né, que vai fazer isso tudo aqui para, né, para atingir esse resultado, entendeu? Então, o nosso porquê é o seguinte, é um porquê amplo. Não é o ideal, tá, gente? Mas a gente trabalha assim aí na Remini porque não temos HH, não temos disponibilidade para trabalhar no detalhe. Aqui já seria o detalhe, ok? Então, importa que tudo que está sendo feito aqui é para contribuir de alguma forma para atingir esse resultado. Recomendações importantes. Só poderá ser definido um responsável por cada ação ou etapa, né? Que, como? Etapa é o como, que é a ação. Não incluir ações que representam rotina de gerenciamento. Então, você não vai botar no plano da igreja, por exemplo, ligar o ventilador todo 10 minutos antes do culto. Isso é rotina, certo? Realizar culto semanal na igreja. Isso é rotina. Isso não vai para o plano local de ação missionária, ok? Desdobrar ações de longa duração para facilitar o acompanhamento. Já falei um pouco, acho que eu já falei aqui. Não, desculpa. Falei para o outro menino lá da igreja de Recife. Você vai implementar um ar-condicionado, certo? Então, vai demorar 1 ano entre fazer especificação, definir a compra, comprar o ar-condicionado, contratar a empresa, instalar, testar, isso tudo. Vai demorar 1 ano. Aí você cria lá uma ação. O que você vai fazer? Instalar ar-condicionado. Quando? Vai iniciar em janeiro, terminar em dezembro. Não é bom você colocar a ação de longa duração como um item só, ok? Ele orienta a desdobrar. Aqui é um plano, deve estar pequenininho, depois vocês vão olhar com mais calma, nós vamos disponibilizar o arquivo. Nós fizemos esse trabalho lá na igreja de Acaraú em 2014. Fizemos uma análise SWOT. Isso aí, gente, foram 2 dias de trabalho. Num dia nós fizemos a análise e no outro dia nós montamos o plano, ok? Então, aqui é um plano. A origem foi a análise fofa, né? Análise de ambiente interno e externo. Teve alguma outra origem aqui também. Aí você bota aqui, né, origem. Aí itemizamos o item. O que, o como nós botamos junto com o que. Aqui, por exemplo, ficou só como, desculpe, o que. No item 4 aqui, desdobrou o que aqui, ó, em 2 etapas, 4.1 e 4.2. No item 8, desdobrou só uma etapa.
e as maiorias foram só o quê, ok? Então, um plano mais simples, mais rápido, não detalhou, não tinha disponibilidade de tempo também. Aí, ó, quando, início e fim, né? Aqui faltou fazer esses outros aqui. Provavelmente era o mesmo mês aqui, né? E depois você tem um acompanhamento, monitoramento, e quando você inicia a ação e quando você termina a ação. Aí, onde vai ser feito, aqui, e quem é o responsável. Um ministério vai executar a ação, várias pessoas. Quem é o responsável? É o líder do ministério, aí entra o líder aqui. Nos comentários, você pode colocar, executar com a participação do Ministério de Discipulado e Administrativo, ou discipulado e financeiro, ação social e discipulado, ação social e missões, mas sempre vai ter de definir quem é o responsável, certo? Então, verifica quem tem maior volume na ação e designa ali o líder, ok? E aqui tem uma coluna de status, de acompanhamento. Quando concluiu aqui, aí bota verdinho, tem uma legenda. Não veio a legenda, amarelo está em andamento, vermelho está com atraso. São as legendas que a gente usa. E cinza é cancelado, aí tem cancelado. Então, esse é um modelinho de um plano, esse é um plano local, nós temos vários modelos, né? E aí, você terminou o planejamento, você vai realizar o D, o C e o A. Então, nós vamos parar aqui, ok? A fase D, C e A é coisa rápida, mas aí o nosso tempo já está esgotado e a gente termina na próxima aula aí. Beleza? Alguma dúvida, alguma questão? A gente, conforme nós falamos, ok? Isso é conhecimento que está sendo passado para vocês. Na sequência, nós teremos os momentos, estaremos juntos, né? De repente, num primeiro momento, vocês comigo e com Wagner, e depois, no segundo momento, aí já numa sessão de trabalho com a liderança. Aí, nós vamos ter de trabalhar, esse esquema de trabalhar à distância, certo? Nós vamos montar uma dinâmica aí para sermos o mais produtivo possível, ok? Mas essa é a linha, né? Nós teremos aí, se a liderança da Remini aprovar, os meses de outubro e novembro para desenvolvermos o planejamento das unidades. Entenda bem, o plano, né, planejamento local de ação missionária, vai ser para as igrejas autônomas e igrejas polo. Então, não vamos, nesse momento, abordar todas as igrejas, entendeu? Como responsabilidade. Se der para fazer, beleza. Mas o trabalho nosso vai ser focado, esse trabalho com maior detalhe, aprofundar, fazer análise de ambiente interno, análise de ambiente externo. Será nas igrejas polo e nas igrejas autônomas, ok? E, mais uma vez, aquelas que a liderança estiver dando todo o suporte possível, ok? A ação da liderança é priorizar e sentido de urgência, entendeu? Dar sentido de prioridade e de urgência. Olha, isso aqui é importante para nós, precisa fazer, é prioritário. Essa é a posição. Wagner. Gente, oração final. Vamos encerrando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar lá no nosso grupo, tá? Qualquer horário. Qualquer um aqui pode responder, ou eu, Castro, vocês mesmos podem responder. E é interessante que a gente realmente faça questionamentos. O trabalho é grande, tem muita coisa para a gente fazer, mas juntos nós faremos. Nós estaremos sempre trabalhando com SD, a gente não vai fazer nada sem o pedido dele ou dela. Vamos trabalhar junto. Parece muita coisa,
Mas a gente, aos poucos, a gente vai fazer o trabalho com formiguinha, vamos fazendo aos poucos, e aí a gente vai conseguir, com a metodologia, com o empenho, com a força de Deus, a gente vai conseguir resolver aí essas pendências, esse problema, né, que o Castro mostrou. Sair daqui para aqui, a gente vai se esforçar aí para chegar lá. Ok, pessoal? Eu quero orar por vocês. Vocês querem falar alguma coisa? Eu quero orar por vocês, tá bom? Deus, nós somos muito gratos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Pai, eu quero te pedir para que o Senhor abençoe cada um e cada um aqui presente, Pai. Também aqueles que não puderam participar, Senhor. Que o Senhor possa dar tranquilidade nos seus corações e sua mente, Pai. Para que eles não fiquem assustados com esse trabalho, Senhor, com essas famílias, com essas instruções, Pai. Pode parecer inicialmente difícil, mas com a caminhada, com empenho, com motivação e dedicação, nós vamos conseguir, Pai, chegar onde Tu queres. Nos ajuda a cada dia, nos ajuda nos nossos problemas, nossas atividades pessoais, profissionais e da igreja, Senhor. Que o Senhor permaneça conosco e com os nossos familiares. Queremos te agradecer muito por essa noite de capacitação, de encontro e de discipulado, Pai. Que o Senhor nos ajude, sim. Queremos te louvar em todo momento, Pai. E queremos também te louvar com esse trabalho. Entregamos a gente hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Gente, uma Assim boa que noite. possível, eu coloco lá no grupo o vídeo e os slides, tá bom? Até mais, pessoal. Boa noite. Um abraço. Bom trabalho. Tchau, tchau. Bom descanso. Valeu. Boa noite, gente. Deus Valeu. abençoe todos. Amém.